Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola que escreveu Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 4. Na última aula nós vimos a questão da adoção. Então aqueles que foram regenerados pelo Senhor, eleitos desde os tempos eternos, também foram justificados, não é? E também adotados pelo Senhor. Então estas coisas elas acontecem com todos os salvos que ordinariamente experimentam da graça do Senhor. Hoje nós vamos ver mais um passo disso, que é exatamente relativo à santificação, de modo que você, como crente, precisa saber disso. Esse não é um assunto de menor importância, não, é da maior importância, porque diz respeito à nossa vida diária. E muita confusão tem sido feita nesse sentido. Por exemplo, tem pessoas que abandonam aquilo que a Bíblia fala sobre a santificação porque julgam que nunca serão santos, o que contraria a Escritura, que nos chama de santo, inclusive, santos. Outros vão dizer que eles conseguem ser perfeitamente santos nessa vida, o que também é impossível. A Bíblia também não fala isso. Pelo contrário, ela diz que haverá o tempo, quando da vinda do Senhor, a sua segunda vinda, em que nós seremos aperfeiçoados em santidade. Mas aqui nesta vida nós vamos ainda lutar com as tristes consequências do pecado em nós, mesmo que tenhamos sido regenerados pelo Senhor. Então, eu creio que falar desse assunto é muito importante para todos nós, porque é o nosso dia a dia como crente. Não é? É a nossa luta diária, e a nossa confissão de fé reservou espaço para isso, a fim de que a gente possa, à luz da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais dessa doutrina, naqueles que foram os pontos cardeais postos ali por eles, e isso diz respeito à conceituação do que vem a ser santificação, a própria obra de Deus em nós, como que ela se processa, e então quais são as implicações disso na nossa vida, visto que nesta área específica nós somos cooperadores com Deus, na medida em que Ele nos move a fazer aquilo que Ele mesmo nos ordena e estabelece como parâmetro para a nossa vida. Nós vamos começar lendo a Bíblia hoje, irmãos, na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo número 4, eu vou ler com os irmãos o verso número 1 a 3. Eu gostaria que vocês, ao lerem esta palavra, né, e ouvirem, logicamente, tivessem em mente o seguinte fato: quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola aos crentes, ele já começa a epístola dizendo que eles são crentes dignos de uma referência elogiosa, tá? Então isso é muito importante. São crentes que, ao ver do apóstolo Paulo, e aqui inspiradamente falando, ele já olha para esses crentes e ele já os tem como crentes que estão realmente dando este exemplo. Tanto é que no primeiro capítulo, duas coisas se destacam, né? Na verdade, três. A primeira delas é quando ele diz que reconhece a eleição na vida daqueles crentes, porque eles são crentes de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma firme esperança. É o verso número 3 do capítulo 1. A segunda questão importante aqui é que também o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos, pela operação do Espírito e pela palavra, se tornaram imitadores de Cristo, verso 6, e no verso 7, modelos de Cristo Jesus. Então, não se diz isso de todo mundo, né? Então, vocês são eleitos de Deus, eu vejo isso, há marcas da eleição em vocês, vocês são imitadores de Cristo e estão se tornando modelos para outros crentes. Não é modelo de perdição, é modelo de santidade, tá? Não é modelo de impureza, mas de santidade. E a terceira coisa é que o apóstolo Paulo também diz sobre esta igreja que eles abandonaram os ídolos mudos e mortos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, a perspectiva escatológica deles norteava o proceder diário. Então, como eles sabiam que iriam se encontrar com o santo, que é Cristo, então eles estavam se preparando para isso. Como? Em santificação. Então,
ao ler o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 3, eu preciso ter em mente isto. Primeira coisa, então essa igreja é uma igreja digna de elogio, né? Essa referência elogiosa é posta. Mas para essa mesma igreja, irmãos, no capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo faz uma outra consideração, que não desfaz a primeira, mas acentua a necessidade de continuarem sendo santos. Veja comigo o verso 11 do capítulo 3. Ora, nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Agora veja, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em quê? Em santidade, isento de culpa, aqui está relacionado com a justificação, não é? Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então ele está dizendo que, olha, vocês são exemplos, mas ainda que sejam, é necessário que vocês cresçam mais. Cresçam mais. Então, ao ler o capítulo 4, eu preciso ter pelo menos essas duas coisas em mente. Uma igreja que está recebendo uma referência elogiosa por ser santa, é uma igreja que também está recebendo uma orientação para progredir em santidade, ou seja, nesta vida a santidade nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais. Então, aquela ideia, né? Você está querendo ser muito santo. Amém. Se não for do ponto de vista pejorativo, né? Amém. Queira Deus que todos nós tenhamos esse desejo de ser mais santo a cada dia. Tá bom? Então, nós vamos orar, depois eu vou ler essa porção de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 3. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui nesta manhã, na tua presença, com os meus irmãos, todos nós, teus filhos, para nos debruçar sobre a tua palavra e tratarmos um pouco mais sobre esta doutrina tão importante, ó Deus, que é a doutrina da santificação. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos de fato o que vem a ser a mesma e as implicações dela para a nossa vida. E mais, Senhor, ajuda-nos a sermos santos como o Senhor é santo. Esta é uma orientação, um mandamento, na verdade, da tua palavra, e nós carecemos da tua graça para que possamos cumpri-lo. Faz isto, ó Deus, dá-nos compreensão, temor ao teu nome e desejo ardente de fazer a tua vontade. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. A ideia de rogar e exortar é: eu mando e encorajo. Então, se você pudesse traduzir, seria isso: eu ordeno a vocês e eu encorajo vocês, tá? Rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui importantes nesse texto para a compreensão dessa doutrina. A primeira delas é a seguinte: a santificação é um mandamento do Senhor para a nossa vida, portanto não é opcional. Por isso que as primeiras palavras do apóstolo Paulo são rogar e exortar, porque o apóstolo Paulo está ciente dessa demanda, é um mandamento, vocês têm que ser santos, Deus ordenou isso, sede santos, porque eu sou santo. A segunda coisa é que é um mandamento que, se não for a ação de Deus em nós, nós não temos, como qualquer outro, né, qualquer condição de cumpri-lo. Por isso que ele exorta e encoraja, ou seja, o apóstolo Paulo está junto a esses irmãos, entendendo as demandas decorrentes deste mandamento, e como é difícil para nós fazermos o que Deus ordena. Então ele roga e encoraja. A segunda coisa que você vai observar é que esse mandamento e esse encorajamento é tomado a partir de Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer: nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus.
Porque a parte de Cristo, ninguém será santificado. Nós carecemos da sua pessoa e da sua obra, da ação do Santo Espírito de Cristo em nós, nos conduzindo a essa vida de santidade. Então não imagine ser santo sem Jesus. Nós precisamos de Cristo para a realização desta tarefa. A outra coisa importante que você tem que considerar é que o apóstolo Paulo faz referências ao seguinte: esta santificação, que é baseada em Cristo Jesus, que é um mandamento para o qual somos encorajados, ela tem uma base teórica. Então eu não decido ser santo e eu mesmo estabeleço o meu padrão de santidade. Não, nunca foi assim. Para com Deus, não. Ok? Tanto é que no mundo você tem referências diversas, né, no que diz respeito ao padrão do que é alguém ser santo. Então tem gente que vai tomar santidade pelas vestes, e aqui logicamente que eu não estou dizendo que qualquer veste expressa santidade, né? Tem outros que vai tomar santidade pelo que a pessoa come, ou deixa de comer, bebe ou deixa de beber. Só que esses parâmetros, eles precisam ser todos eles tomados à luz da Escritura, porque o padrão para aferir a nossa santidade e para desenvolvê-la vem do Senhor. E aí quais são as referências no texto que nos encaminham a isto? Primeira delas, está aí, ó: vocês receberam, ó, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Agora verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos. Então você tem pelo menos duas referências nessa porção que remetem a que aspecto? Qual é a teoria que fundamenta a obra da santificação em nós? É a palavra de Deus, não pode ser outra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 17, por favor, abra sua Bíblia, vai fazer a oração, que é conhecida como oração sacerdotal, e quando ele vai interceder pelos seus discípulos, ele faz uma consideração sobre a santificação muito importante. João 17, 17, diz assim, ó: santifica-os na verdade. Aí, para que não fique uma coisa relativa, como é comum nos dias de hoje relativizar a verdade, que é absoluta, né? Aí ele diz: qual é a verdade por meio da qual somos santificados? Ele mata logo a questão: a tua palavra é o quê? Então não imagine ser santo por outro padrão que não seja qual? O da palavra de Deus. Ok? Então isso está muito evidente aqui, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então eu tenho um referencial absoluto, a verdade de Deus, revelada, santa, autoritativa, inerrante, suficiente, inspirada. Ok? Então esse é o padrão. Então se alguém quer aferir a sua santidade, tem que se voltar para onde? Para onde? Para o que o mundo diz? Não, eu tenho que me voltar para o que Deus diz em sua palavra. É bom que fique evidente isso. Não é aquilo que Deus mandou lhe dizer, não é aquilo que eu sonhei, é aquilo que foi revelado. Somente isso, e já nos é suficiente, e a gente nem dá conta, ok? Então é outra coisa. Voltando então para o texto de 1 Tessalonicenses, há uma outra questão que eu gostaria que vocês também compreendessem. É que o apóstolo Paulo diz assim, olha, verso de número 1, preste bem atenção: quanto à maneira, estão vendo aí? A maneira, porque deveis viver e o quê? Agradar a Deus. Eu quero esmiuçar isso aqui bem, para que fique bem claro. Primeira coisa, a maneira de viver. Irmãos, tem gente que vive de todo jeito. Tem gente para viver de todo jeito. Tem alguns até que dizem que não vive não, vive. Já ouviu essa expressão? Falando tal não vive não, falando tal vive. Isso é um modo tão difícil, que nem parece que está vivendo. Outros falando tal vegeta, não vive.
Eu não estou me referindo ao estado vegetativo do ponto de vista médico, tá? Estou falando daquela pessoa que está alienada de tudo, que não se relaciona com nada. Então tem modo de viver de todo jeito aí nesse mundo caído. Mas para nós, santos de Deus, há um modo específico. E esse modo específico de viver vai o quê? Agradar a Deus. Então, existe aquele modo de viver que as pessoas adotam que desagrada a Deus. Mas quando nós estamos falando de santidade, é um modo de viver específico, cujo alvo é o quê? Agradar a Deus. Então, quando você está pensando em santidade, que você considera o seu modo de viver, o que tem que estar lá no fundo, lá no final? Fundo não, no final, como alvo. Eu quero que tudo que eu estiver fazendo, por pensamentos, por palavras, por obras, na minha vida, seja finalmente para quê? Agradar a quem? A Deus. Então, quando eu penso em santidade, eu tenho que fazer isso. Então, rapidamente, do ponto de vista prático, se eu vou na rua comprar uma coisa para minha esposa, exemplo, vai fazer aniversário, eu vou comprar um presente para ela. Antes de pensar em agradar a minha esposa, ao comprar esse presente, em quem eu deveria pensar se estaria agradando? A Deus. Será que esse presente que eu vou dar à minha esposa, ainda que ela se agrade disso, agradará a Deus? Então, um homem que busca a santidade, em última instância, o que ele quer fazer da vida dele, do modo de viver dele? Ele quer agradar a Deus em tudo. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Então, o objetivo de um homem que quer andar em santidade é o quê? É agradar a Deus. Agrada a Deus dormindo, ou ficando acordado, comendo ou não, saindo ou ficando, casando ou descasando. Tudo para agradar a Deus. Então, por isso que Paulo frisa, o modo pelo que deveis viver e o quê? Agradar a Deus. Aí ele diz, vamos para outra parte. E efetivamente estáis fazendo. Ora, aqui ele está ratificando o elogio que ele deu. Eu vejo que vocês já estão fazendo isso. Mas aí ele não para aí. Por quê? Porque ele acrescenta algo nesse texto, que é o quê? Leia aí o resto, finalzinho. Continueis progredindo. Então a sua vida deve ser uma vida para agradar a quem? A Deus. Mas já está bom, já agradei demais, agora deixa eu agradar um pouquinho a mim mesmo. Você já viu aquela pessoa que ela diz assim, hoje eu fiz muitas coisas santas. Então, Senhor, já que eu fiz muitas coisas santas para te agradar, então eu vou fazer só uma aqui para me agradar. Ela está se gratificando, porque ela se achou muito o quê? Santa. Ela está encontrando na vida de santidade um argumento para fazer algo que não agrada a Deus, mas agrada a si mesmo. Pôs tudo a perder. Então a minha vida toda, como salvo pelo Senhor, não para pagamento a Deus, porque não tem como pagar, é uma vida onde eu vou focar o quê? Em agradar a quem? A Deus. Agora veja, será que há luta nesse sentido? Com toda certeza. Abra a Bíblia aí, por favor, em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. A nossa vida é tão marcada por isso, irmãos, que só tem duas possibilidades expressas aqui nesse texto. Gálatas 1:10. Podem ler juntos esse texto? Abriram? Todos abriram? O que é dito aí? Porventura, o favor ou de Deus?
Então, todas as vezes que eu não quero agradar a Deus, mas a homens, seja ele até eu mesmo, eu não estou sendo servo de quem? De Cristo. Então, importa antes agradar a Deus do que aos homens. Essa é uma vida que marca uma vida de santidade. Então, quando o apóstolo Paulo traz estas coisas, irmãos, ele quer que finalmente a igreja entenda o que está no verso 3 de 1 Tessalonicenses 4. O quê? Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Para você agradar a Ele. O que você tem que entender? Que a vontade de Deus é essa. A vossa o quê? Santificação. Deus quer que você seja santo. Você quer agradar a Deus? Seja o quê? Santo. Ok? Pastor, mas eu queria agradar a Deus dando uma coisa para Ele. Não, Ele tem tudo. Tem tudo. Você vai agradar a Deus entendendo o que é que Ele demanda de você e fazendo o que Ele quer que você faça. Entendido até aqui? Até aqui alguma pergunta? Uma colocação? Ok, então, por favor, vamos focar os nossos olhos agora, tendo feito essa introdução, naquilo que a nossa confissão de fé nos mostra. Seção 1. Temos um assessor aí para a transmissão, né? Já funcionou? Está aí, já disponibilizado. Seção 1. Então vamos lá. É dito assim, ó. Os que são eficazmente chamados e regenerados, então a santificação é uma obra que só acontece em quem foi eficazmente chamado e o quê? Regenerado. Se você não foi, não tem como falar sobre santificação com você. Então, ímpios podem ter o melhor procedimento do mundo, mas se eles não foram chamados eficazmente regenerados, eles poderão ser socialmente aceitos, mas nunca, aos olhos de Deus, o quê? Santos. Então, a obra da santificação é uma obra que só acontece em quem foi o quê? Chamado eficazmente, a vocação eficaz, e quem foi o quê? Regenerado. O que é a obra da regeneração? É a obra soberana de Deus, em que Ele tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, que almeja por cumprir a sua vontade. Era um coração insensível, duro, frio, mas agora é um coração que sensível, mole e quente, pela presença do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, somente alguém regenerado pode ser santificado. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito boa. Pronto, só passou disso aí. É muito boa. Santa não é. Não pode ser, jamais. Ok? Por quê? Porque a obra da santificação ela é somente realizada no crente, aquele que foi eficazmente chamado e foi o quê? Regenerado. Ok? Diga aí, meu santo. Pastor, bom dia. Bom dia, meu filho. Pastor, e o caso de Cornélio? A palavra de Deus diz lá em Atos 10:2 que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. Ok. Lê o resto. E de contínuo orava a Deus. Prossegue. Pode prosseguir. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Okay. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pode prosseguir. Continua. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase,
Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Para, por aí. Foi chamado à tua casa para ouvir o quê? As tuas palavras. Eu não posso confundir a preparação de Deus para conduzir uma pessoa a ouvir o evangelho eficazmente como uma regeneração. Por quê? Porque ordinariamente a regeneração só acontece quando? Quando a palavra de Deus é pregada, não é só a pregação, e o Espírito age por meio da palavra. Este evento, neste relato, vai acontecer só quando? Vamos ver agora o verso 44, vamos dar um salto aí, tá? Pedro vai à casa de Cornélio, prega o evangelho, coisa que ele não queria fazer, porque Cornélio era um gentil, né? Então, não posso considerar imundo, porque Deus mandou que não fizesse. Então eu vou lá e prego o evangelho. Quando eu prego o evangelho, verso 44, vamos dar um salto, depois você lê o resto. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quais são? Cornélio, aqueles que ele reuniu dentro da sua casa. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, que é aquele lá de Atos 2:42. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, de fato, Cornélio era um homem piedoso, que praticava boas obras, era reconhecido, mas até esse momento ele ainda não era o quê? Regenerado. Deus, na sua providência, o encaminhou. De que modo? Para essa vida piedosa, para receber aquela revelação que ele enviou o homem até a casa de Pedro. Por quê? Para que tudo corroborasse para o momento em que o evangelho fosse pregado por Pedro, o apóstolo, e o Espírito Santo de Deus agisse e aquele homem fosse então o quê? Regenerado. Então até esse momento as obras que ele fazia não contavam para a sua salvação nem santificação, de modo algum, até porque ele não é salvo por obras. Mas a partir desse momento, aí sim esse homem estava sendo o quê? Santificado, porque ele dava prosseguimento a uma obra realizada, mas agora sendo o quê? Regenerado pelo Senhor. Ok? Então, de fato, era um homem piedoso, mas não era regenerado. Para que isso acontecesse, tinha que ter a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo de Deus. Então, não confundam boas obras com o fato de alguém ser regenerado. Ele pode fazer as melhores, mas elas só serão aceitas diante de Deus se feitas em Cristo Jesus. Prossiga. Pastor, o ponto de indagação é porque a confissão começa: os que são eficazmente chamados e regenerados. Só que no caso aqui de Cornélio, ele tinha 3 características bem marcantes e ainda não tinha sido regenerado. Perfeito. Ele era piedoso, ok,
temente a Deus, Ok. e orava a Deus. Pois é, Características de uma pessoa santa. necessariamente não. Os diabos tremem, os demônios, e temem. E não são regenerados e nem podem ser. Tiago diz isso. Uma pessoa regenerada é somente aquela cujo coração foi feito novo pelo Senhor, transformado. Ele pode dar as maiores demonstrações de santidade, mas se não tiver o coração transformado, não é considerado um crente. E o que ele faz, por mais piedoso que seja, não o qualifica como tal. Tem que ser regenerado. Por isso que quando Cristo falou com João, com Nicodemos em João 3, ele disse, olha, uma coisa é necessária. Aquela palavra que Cristo usa como necessária é a coisa mais importante da sua vida. Lembra do diálogo de Cristo com Nicodemos? Ele disse, olha, Senhor, bom mestre e tal, faz essas coisas. Mas, olha, Nicodemos, é o seguinte, uma coisa só é necessária. E sem ela, meu filho, você não vai ver o reino de Deus. E lembra que Nicodemos era um cara dos mais piedosos do colégio ali dos fariseus. Mas não era regenerado. Aí Cristo vai falar então, importa o quê? Nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, não verás o reino de Deus. Não importa o que você faça. Então a obra da santificação, ela só acontece na pessoa depois do quê? Da regeneração. Não tem como acontecer antes. Porque como é que eu vou regenerar um vaso sujo? Está sujo. Tudo que eu puser ali dentro dele está contaminado. Irmã Rosélia, bom dia, igreja. Pastor Alex Barreto. Bom dia, filho. Sobre Jó. Só a senhora me chama assim, viu? Mas eu gosto. Vai lá. Sobre Jó. Sobre Jó. É a mesma semelhança desse outro Do... que você acabou de ler? Não, Jó é diferente. Jó já era regenerado. Já era regenerado? Já. Inclusive, quando ele passou por tudo isso, já era regenerado. Ali é diferente. Pois então, vamos lá. Vamos para Jó capítulo 1. Quando o livro de Jó começa, ele começa descrevendo o seguinte, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava de quê? Do mal. Esse conjunto de características mostra o quê? A piedade de Jó, mas não nos mesmos termos de Cornélio. Ok? Prosseguindo. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, possuía 3.000 ovelhas, tal. Agora, verso 4. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beber o Senhor. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os... Fazia o que com eles? De onde veio esse conceito? Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Culto. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. De onde veio esse conceito de um coração que peca? Então aqui você tem indícios disso. Para ainda testificar sobre isso, quando Jó perdeu tudo, verso 20 do capítulo 1 ainda, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, tapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do... Aí o narrador conta, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Então a piedade de Jó ela é declarada em todo o seu livro. Por quê? Porque ele já era um homem regenerado. Tanto é que no final do livro não é trazida nenhuma questão com relação à necessidade de Jó se converter assim, conversão de regeneração. Por quê? Porque ele já era regenerado. O que se vê é a santificação na vida dele por meio do sofrimento. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Capítulo 42. Então Jó é um homem que já
regenerado, diferente de Cornélio. Tá bom? Irmão, tu ou ele? Não sei quem levantou primeiro, que eu não estava observando. Ele já tinha levantado? Também não sei não. Você é um homem cordial, então vai entregar para ele, que é o mais maduro. Bom dia, igreja. Bom dia. Pastor, eu queria saber onde é que a gente encontra um texto dizendo que Ló é justo, porque a Bíblia declara que Ló era justo. Uhum. Aí eu queria que você me mostrasse Entenda na que vida de Ló o caso dele ser Pois justo. bem. Então. Rapaz, já voltou para a justificação, mas vamos lá. Primeiro a gente entende que Ló, que abandonou o seu tio, né? Rapaz, Ló largou tudo e foi para o lado da Sodoma e Gomorra. Lá ele estava num ambiente de perdição. Quando os anjos vão lá anunciar que Sodoma seria destruída, qual foi a atitude de Ló? Acolher aqueles homens. E ele recebeu o aviso de que a cidade seria destruída e ele saiu com a sua família, salvo a sua esposa, que olhou para trás. Lembrai-vos da mulher de... Então, aquele resgate de Ló da cidade aponta para o resgate final, de salvação do Senhor. Ok? Então, esse é um ponto. A narrativa aponta para um homem que foi liberto do juízo, a semelhança de Noé na arca. O juízo veio, Noé foi preservado. O juízo veio, Ló foi preservado. Mais à frente, né? Pedro vai dizer que na época em que ele vivia no meio daquele povo libertino, Deus vai dizer, afirmar, e livrou o justo Ló, que afligia a sua alma justa pelas coisas que via e ouvia no meio daqueles libertinos. Então, há uma afirmação categórica disso e a narrativa que aponta exatamente para esse livramento. Agora, lembre bem, quando a Bíblia diz assim, o justo Ló, entenda, justificado. Não é que Ló não fosse um pecador, não. Porque justo só há um, que é quem? Cristo Jesus. Então, Ló era um justificado. No caso da descendência dele, né, que foi as filhas coabitaram com ele, na descendência dele também houve algum que foi livrado? Não? Porque, pelo que eu sei, os descendentes parece que ficaram à parte, né? Mas lembre que antes de Ló ter esse evento com as suas filhas, né, você tem a promessa de Deus feita a Abraão, que outras famílias seriam agregadas à fé. Então, mesmo na descendência de Ló, você tem pessoas que foram enxertadas na videira. Outros exemplos bíblicos. Depois eu posso catalogar e trazer para os irmãos, para o irmão, né, algum desses exemplos. Para mostrar o quê? Que a promessa é para todas as nações. Inclusão como, por exemplo, a de Raabe, e aqui eu não estou dizendo que ela é da família de Ló, não, tá? São gentios que foram o quê? Enxertados na aliança. Pastor, eu queria saber se a gente vê no caso do Cornélio, que o irmão citou, ele fazia boas obras, né? Então era um processo de santificação, mas ele não era salvo, porque teoricamente ele precisaria ouvir, como ele já é pós-Jesus, pós-batismo, pós-anunciação do evangelho vindo dos céus por Jesus, ele precisaria ouvir o evangelho, tal como aqueles discípulos que só tinham ouvido, quando Paulo está pregando, eles só tinham ouvido do batismo de João Batista. Aí ele, vocês precisam ouvir agora o batismo de Jesus, que é o Cristo que veio. Porque então no período de Cornélio, essa pregação do evangelho tem um período de transição, da forma como tipo assim, vamos considerar aqui na época de Cornélio está tendo um período de transição, daquele que ainda vai vir para aquele que já veio. Então é necessário aqui que todos os que eram piedosos ou até mesmo faziam sacrifícios, tem que ouvir o evangelho de eles Cristo. Precisam não mais crer nos seus sacrifícios, nas suas obras, ações, mas agora crer no Jesus, no Cristo que veio. Então a gente pode considerar que esse período aí do Cornélio ou de todas as outras pessoas que estavam fazendo boas obras naquela época, elas precisariam ouvir Cristo.
passou agora, vocês têm que ouvir sobre Jesus, o Cristo, que morreu pelos pecados. É isso? Vamos voltar para a pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, para ficar claro. Não é justamente sobre isso. Quando o senhor leu, acho que em Mateus, num sermão anterior, que o próprio João Batista vai fazer essa confissão. Eu disse para vocês mesmos que eu não era. E importa que eu diminua e ele cresça. Eu só estava preparando o caminho para ele. Ok, mas qual é o erro o erro que pode haver na sua afirmação? É dizer que aqueles que creram na pregação de João Batista não foram salvos. Esse é um problema. Agora, eu afirmar que Cornélio ouvia a pregação de João Batista, eu não tenho um subsídio bíblico para afirmar isso. O que eu posso dizer, segundo a Escritura, é que ele era um homem piedoso, que ele fazia assistência aos judeus, mas não que ele tinha ouvido a pregação de João Batista e não a de Cristo ainda. O texto não me orienta nesse sentido. O que me diz é o quê? Ele era um homem piedoso, mas não era ainda regenerado. Para que ele fosse, era necessário que alguém viesse, pregasse o evangelho para ele, no caso foi Pedro, e então, por ser ele um eleito de Deus, ele sido chamado eficazmente. Ouviu, foi regenerado, deu a evidência da salvação à época, os gentios falando ali em outros idiomas, então disse, esse homem agora é regenerado. Mas eu afirmar que ele tinha ouvido a de João Batista e não tinha ouvido a de Cristo, eu não tenho base bíblica para fazer isso. O que eu me refiro o período de transição, não é só de João, mas também qualquer judeu, a semelhança de Nicodemos também, que praticava as obras de justiça descritas na lei, isso não hipocritamente, né? Com sincero coração. Agora eles têm que ouvir, eles não têm mais que só seguir a cartilha dos judeus de adoração a Deus, de buscar a Deus daquela forma. Agora eles têm que migrar para a busca pelo Cristo, por saber quem era o Cristo, pelas informações. Eu não tenho como lhe afirmar isso. Mas, por exemplo, no Concílio de Jerusalém foi discutida uma questão importante, que é a salvação por meio da guarda de obras. Aí os apóstolos e presbíteros vão dizer o quê? Não precisa guardar nada. A salvação é pela graça, porque sempre foi pela graça. Então, mesmo quando João Batista pregava arrependimento, a salvação sempre foi do mesmo modo, em Cristo Jesus, quer seja aquele que viria ou aquele que veio. Então, encaixar Cornélio dentro disso, ou qualquer outro aspecto, não condiz com a progressividade e organicidade da revelação bíblica, porque essa transição ela não foi feita abruptamente, né? Mas ela foi feita de modo suave, para que então chegasse o Senhor Jesus Cristo e o evangelho anunciado fosse agora com base na pessoa dele, que estava ali, veio, morreu, ressuscitou e já tinha sido assunto aos céus. Agora lembre que você tem questões geográficas impostas ali também, não é? Então é possível que a mensagem não tenha corrido com a mesma celeridade que corre hoje, né? Que você tem um evento que acontece do outro lado do mundo, você já sabe aqui, não era assim. Então, nesse evento que você citou do apóstolo Paulo, ouvimos o de João, o que é que pode ter ocorrido ali? Um lapso temporal por conta dessa questão geográfica. Então, era necessário que isso fosse o quê? Revisto, exatamente por isso, que é o ponto específico dessa passagem citada por ti. Ok? Mais alguma coisa? Irmã Raimunda. Lembra que eu só estou na primeira frase, tá? Os que são eficazmente chamados e regenerados. Não passei daí, está na vírgula ainda, viu? Mas eu chego lá com vocês. Vamos lá, irmã. Esse exemplo de Cornélio é um exemplo muito abençoador assim, para a gente, para nossas vidas. Como cristãos que aprenderam e que têm a experiência de congregar num espaço físico como esse. Eu vejo essa fala como uma pessoa, no caso de Cornélio, que é uma pessoa que era temente a Deus, provavelmente ele tentava fazer da melhor forma possível para ter uma comunhão com esse Deus, do qual acho que ele não conhecia plenamente como Deus queria que ele conhecesse. Mas a minha fala especificamente, ela vai mais no sentido daquelas pessoas que acham que são piedosas, que são cristãs,
mas que preferem ficar em casa. E esse exemplo de Cornélio mostra que essa pessoa precisa ouvir o Evangelho, ter comunhão com os santos, participar dos sacramentos. E toda a vida da igreja. E isso mostra claramente que por mais piedoso, que por mais conhecedor, se você não tiver dentro desses critérios, você não está ainda habilitado, embora seja, no caso de Cornélio, seja um escolhido por Deus, aí você ainda não faz parte. Exato. Desse grupo. É o conjunto, né? Não é apenas parte das coisas, né? Então, é algo que a gente tem que observar nesses termos, que eu posso ser piedoso, mas eu preciso congregar, eu preciso sentir a dor do meu irmão, aprender com o reverendo, tirar minhas dúvidas, para que eu possa ter um caminho mais saudável ao Senhor. E, sobretudo, nascer de novo, que é a condição primária. Sem novo nascimento, irmãos, não podemos ver o reino de Deus. Ok? Voltemos aqui para a confissão. Os que são eficazmente chamados e regenerados, agora veja, tendo criado em si um novo coração e um novo quê? Espírito. Coração novo vos darei um novo quê? Espírito. Um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, já li muitas vezes esse texto para vocês, não vou ler novamente, tá? Então, quando eu sou regenerado, o que é que muda em mim? Meu cabelo? Não. A cor da pele? Não. A voz? Não. Muda o quê? Que Deus me dá um novo coração e um novo quê? Espírito. Ok? Espírito novo vos darei. E aí essas pessoas, elas são santificadas real e pessoalmente. Ou seja, é o próprio Deus habitando em mim que me santifica. Então é uma operação o quê? Real e individual. Ok, irmãos? Então, logicamente que a gente concita a igreja, inclusive a própria ordenação da Escritura, para que o povo de Deus seja um povo santo. Vós sois nação santa, mas lembre que a nação santa é composta de indivíduos santos. Então a santificação, ela é o quê? Real e pessoal. Cada um de nós é santificado. Logo, se nós fazemos parte de uma nação santa e em algum momento algum de nós se desvia desse padrão de santidade, isso repercute sobre a nação, sobre o povo. Mas não deixa de ser pessoal. Tanto é que quando tem alguma situação disciplinar na igreja, se o pecado for coletivo, toda a igreja é disciplinada. Mas se for um pecado cometido por uma pessoa, que traz um mau testemunho para a igreja, desabona, aquela pessoa ela é individualmente disciplinada. Eu lembro, alguns pais já falaram comigo, que lá na casa dele era tanto menino, que o menino aprontava uma coisa, ele não sabia qual era, por não saber qual era, todos apanhavam. E aí o que é que acontecia? Que aquele que aprontou e viu os outros apanhando, o que é que gerava nele? Então agora eu já sei, eu apronto, me escondo, e eu sei que a P é coletiva, então eu já tenho como agir contra o meu irmão, sem tocar a mão nele. Veja, na igreja não é assim não. Pecados coletivos são punidos coletivamente quando todos estão passivos disso, ou cometem isso. Mas lembre que a santificação ela é o quê? Pessoal. Ok? O próprio Deus agindo em mim. É comunicação direta. Deus comigo, eu com Deus. Tá bom? Então, pessoal e o quê? E real. Agora, lembra que eu disse lá agora há pouco sobre 1 Tessalonicenses, que toda a obra da santificação ela é realizada com base na pessoa e obra de Cristo. Por isso que a parte seguinte é, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Então, como é que eu sou santificado? A primeira coisa, pela obra e santificação de Cristo. Então, o fato de Cristo ter vindo, cumprido a sua missão, morrido, sepultado, ressuscitado, assunto aos céus e intercedendo por mim, esse é o primeiro fator para a minha santificação, o que mostra que invariavelmente você vai ser santificado, porque Cristo não vai perder nenhum deles, e nem deixará de santificar o seu povo.
É a base mais segura que você pode ter, meu filho. É a garantia de que você vai ser santo. É você saber que Cristo realizou a sua obra. Ele está lá em cima intercedendo por você, para que você seja santificado. Ok? Segunda coisa importante, é que Cristo deixou-nos a sua palavra e o seu quê? Espírito. Então, ele não somente está lá do alto intercedendo, mas ele enviou para nós o seu Espírito e a sua o quê? Palavra. Então ele disse: olha, vocês têm que ser santos, agora se virem aí. Não disse isso não. Ele disse: eu continuo trabalhando por vocês, e eu ainda vou deixar aí o meu Espírito com vocês, e a minha o quê? Palavra, para que vocês sejam santos. Ok? Então, vamos abrir a Bíblia em João, por favor. Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler capítulo número 14. Verso 16. Alguém lê aí, por favor, a partir do verso 16, bem alto. João 14, 16. Não vos deixarei órfãos. Por que ele está dizendo isso? Porque todos aqueles que foram regenerados têm o Espírito de Cristo. Você sabia disso? Talvez você soubesse, mas você lembra diariamente que o Espírito de Cristo está dentro de você? Já pensou isso? Como é que pode Deus em mim? Um milagre. O Espírito de Cristo está em mim, e esse Espírito, ele age em mim por meio da palavra dele. Agora vamos dar uma voltinha aqui, João 13, verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, verso 2, não 12, desculpa, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com as toalhas com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, agora veja bem o que é que Simão vai dizer, tá? Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, olha o que Pedro vai dizer, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. O que é esse se eu não te lavar? Se eu não te regenerar, nascer da água e do Espírito, se eu não te regenerar, meu filho, você não tem parte comigo. Você pode fazer a melhor obra que você quiser, se eu não te regenerar, você não, olha irmão, não sou eu que estou dizendo isto, é Cristo. Uma pessoa que não é regenerada, ela não tem parte com Cristo. Pedro entendeu essa pancada, que foi uma pancada dura, né? Ele entendeu. E aí, imediatamente, como ele era afoito, foi o que ele disse. Leiam agora o resto aí, todos juntos. Não, lê a foto, porque essa coisa você tem que ler foto, porque tem que impactar a sua vida. Vai lá. Pois lava tudo agora, Jesus. Eu quero ter parte contigo. Aí Cristo disse, calma Pedro, calma. Não é assim não. Aí Cristo vai explicar, agora eu vou ler que é mais brando. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou,
não necessita se lavar senão o quê? Os pés. Quem já é regenerado, não precisa ser regenerado 2 vezes não, basta só uma. Agora ele só vai limpar os pés. Por quê? O povo judeu saía, as sandálias não protegiam, então sujava os pés da poeira. Quando ele chegava da rua, ele não tomava banho de novo não. Ele só lavava o quê? Já estava lavado. Então ele está dizendo, quem se regenerou só uma vez. A partir de agora, meu filho, é só lavar os pés. O que é lavar os pés? Fala. Não. Santificação. Então, se você já está regenerado, agora você vai o quê? Se santificar, meu filho. Inclusive fazendo uso da ceia, que é o sacramento. Lendo e meditando a palavra de Deus. Aí o que é que ele diz? Não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ou seja, não precisa tomar banho de novo, não, já está regenerado. Só lavar os pés. Agora a pergunta que eu tenho que fazer, lendo esse texto: você tem lavado os pés? Entendeu? Se você já lavou-se, melhor, se você já foi lavado pelo Senhor, os pés estão limpos. E lembre, irmãos, que há uma figura no Antigo Testamento que diz assim, que os nossos pés são velozes para pecar. O que seriam pés imundos? Pés que andam no pecado. Entenderam? Lindo demais, não é? Essa obra de Deus em nós é linda demais. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que ele disse não todos? Quem é que estava aqui no colégio apostolar ainda? Judas, filho da perdição. Não podia ser lavado, não foi eleito. Então ele podia tomar banho, o corpo todo, meu filho, não ia dar jeito. Vós está limpo, mas não todos. Aí, então, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis o quê? Limpos. Ficou claro? Então, Deus me dá, em meu favor, Cristo e sua obra, não é? O Espírito e sua palavra, que em nós o quê? Habita. Vou falar só mais um pouquinho, depois da aula seguinte a gente retoma. Agora ele diz assim, o domínio do corpo do pecado é nele todos destruído. Agora preste bem atenção nisso, viu? Isso aqui é muito importante. Quando eu sou regenerado, Deus muda o meu coração e começa a me lavar. O domínio do pecado é destruído. Então eu não sou mais o quê? Escravo do pecado. Então os que foram regenerados não são mais o quê? Escravo do pecado. Isto quer dizer que eu não peque mais? Sim ou não? Não. Mas o domínio foi cessado. Então agora, pelo poder de Cristo em mim, pelo uso dos meios que Deus me dá, pela presença do Espírito de Deus em mim, agora eu posso ser não pecado e fugir da aparência do mal. Ficou claro, irmãos? Por quê? Porque o domínio do pecado é todos destruídos. Agora veja, uma coisa é o domínio, mas ficou uma coisinha em mim. As concupiscências, os resquícios. Então, infelizmente, tristemente, mesmo tendo sido lavado, mesmo não estando mais debaixo do domínio do pecado, ainda assim eu tenho que conviver com as concupiscências da carne, os desejos carnais, que ainda estão dentro de mim, e que mais e mais devem ser o quê? Mortificados. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses 3:5. Enquanto isso, o diácono Jeremias fala. Pastor, em Lucas 22:32. Lucas? Eu queria entender melhor isso aqui. Pois não. Quando Cristo diz
para Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uhum. Esse ato aqui, Jesus já tinha lavado os pés de Pedro. Sim, e ele já era regenerado. Era regenerado. Aí esse te converteres, ele está falando em relação a quê? Eu tenho que estabelecer uma diferença aqui entre conversão e conversão. Então, se eu chegasse assim para um irmão disse assim: irmão, você está precisando se converter. Aí a pessoa pode se ofender: pastor, o senhor não está dizendo que eu sou crente, não? Eu disse: não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa se converter. Não, o senhor disse de novo. Eu disse: não, minha filha, eu quero que você se converta. Disse terceira vez, pastor. 3 vezes já me remete em Pedro. Não, o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: Pedro já era regenerado. Então, a primeira conversão que eu sofro na vida, ela está para e passo com a regeneração. A partir dali, que é a obra da santificação, eu vou sofrendo outras conversões. Porque na minha regeneração, eu não sou limpo de todo. Tem coisas que eu vou ter que tirar, que ficam as concupiscências do pecado. Então, nesse exemplo de Lucas 22, Jesus não está dizendo para Pedro se converter, se regenerar. Ele está dizendo o seguinte: que tendo sido regenerado, haverá um momento que ele não vai vigiar, nem vai orar, vai cair em tentação e vai pecar. Quando ele pecar, o que é que ele precisa? Quando você se converter. Então você tem a conversão primária, que é a regeneração, e você tem outras conversões ao longo da sua vida cristã. É um arrependimento que a gente faz aqui na liturgia da igreja. Ok? Porque, infelizmente, na nossa vida a gente pode trilhar algum caminho que não agrada ao Senhor. E o que é que eu vou fazer? Ou o Senhor me faz nascer de novo, que parece... Não. Você vai dizer: Senhor, me converta. Me tire desse caminho, porque o Senhor já me fez nascer de novo e eu não posso andar nesse caminho. Ficou claro? Claro mesmo? Então, você que é regenerado e pecou, você precisa se converter. Mas não é nascer de novo, porque você já foi nascer de novo. Você precisa o quê? Abandonar esse pecado específico e voltar-se para Deus. É uma conversão. Arrependimento e fé. Tá bom? Por isso que uma vida cristã, dentre outras coisas, ela é marcada por genuíno arrependimento. Então, um crente que ele diz assim: não tenho do que me arrepender, não. Eu vivo já. Então ele está crendo no perfeccionismo? Ele já não peca mais? Você não pede perdão de nada? Não peço não. Você não erra não? Não, meu filho, então peraí, tem uma coisa errada. Ou você nunca nasceu de novo e está sem consciência, ou você está entendendo que você foi aperfeiçoado já agora, o que não é verdade. Tá bom? Acho que acabou o tempo. Não vou adiante agora não. Vou parar aqui. Tem mais alguma pergunta? Pastor, sobre o processo da santificação, às vezes, né, eu como jovem crente, a gente se questiona, né, assim, será que eu estou sendo santo o suficiente? Quais características, assim, eu devo observar praticamente, né? Eu devo observar em mim para ver se eu estou no bom caminho, estou no processo de santificação. Qual seria, assim, coisas que eu deveria analisar, né, na minha vida e tal? Além da leitura, de vir para os cultos, o que mais eu deveria observar aí para avaliar, né, minha vida? Há um aspecto aqui que a gente vai ver mais adiante, é que essa santificação, ela acontece no homem todo. Então, geralmente a pessoa olha: não, eu só estou lendo a Bíblia. Isso deve ser olhado, sim, isso é uma coisa primordial. Mas, por exemplo, meus pensamentos são puros, então eu tenho que santificar meus pensamentos. Meus desejos são puros, minhas aspirações, então eu tenho que santificar minhas aspirações. As minhas palavras são puras, então eu tenho que santificar. Meus relacionamentos são puros, eu me relaciono com escarnecedores. Entendeu? Então você vai pegar a vida toda do homem todo. Olha para todos os lados. Minhas finanças são santas.
Eu não posso compartimentalizar minha vida e dizer assim, não, essa área aqui não precisa não. Não, tudo. Meus estudos são santos. Meu desempenho profissional é santo. Por quê? Porque a santificação é na vida toda e no homem todo. Minha relação íntima com a minha esposa é santa. Minha educação com minha filhinha é santa. Meu exercício diaconal é santo. Meu comer é santo. Meu sono está sendo um sono santo. Parece loucura, né? Mas é isso. Porque a santificação é na vida toda do homem todo. Aí, quando a gente contempla dessa forma, a gente vê quão aquém podemos estar do padrão que Deus estabeleceu, irmãos. E a gente lembra, né? Santidade sem a qual ninguém verá quem? Ao Senhor. E o pior é que às vezes a gente se contenta com pouco, meu irmão. Porque o nosso referencial de santidade não é a Escritura, é o outro. Entendeu? Rapaz, olha, eu estou indo bem, porque eu estou vendo o fulano de tal está fazendo isso. Se ele faz, eu não faço nenhum texto que ele faz. Se vou botar na balança de Deus aí, eu estou melhor. Tá, é pior, fariseu. Está se comparando com quem? Com outro que é tão carente com você do mesmo referencial? Quer ser santo? Olhe para Deus. É a visão da gloriosa santidade de Deus que deve ser o meu referencial de santidade. Então, por exemplo, Isaías 55, abra aí verso 8. Leia a partir do 7, tá? Isaías 55. Abriram? Leia aí, bem alto. Está com o microfone? Leia aí, o 7 e 8. Isaías 55, 7 e 8. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está vendo? Deus está chamando a uma mudança de pensamento. Mas tem gente que só pensa bobagem, só pensa que não agrada a Deus. Ele usa a mente dele para aquilo que não vai glorificar o Senhor. Meu Deus do céu, essa pessoa está precisando se converter nos pensamentos. E você acha que pensamento não é coisa importante, você conversa com alguém que está vivendo aí com um pensamento acelerado, que não consegue, aquela ideia das caixas, né? Ela está com várias caixas abertas, todas se reunindo e falando e conversando com a outra, e ela está tão doida a ponto de pirar. Aí você diz que santificação de pensamento não é necessária? Nós estamos longe. Por isso que temos que nos aproximar mais da palavra do Senhor e entender a profundidade e a necessidade do que é ser santo, como Deus quer que nós sejamos. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, você está querendo ser mais santo que o outro? Se não for pejorativamente, diga, quero mesmo, porque esse é um desejo que Deus aprova. Cante, não é? Ore, Senhor, quero ser mais santo, quero ser mais santo, Senhor. Diga isso, não diga quero ser mais rico, quero ser mais inteligente, eu quero ter não sei o que, eu quero ter não sei o que, eu quero ir para não sei onde. Não, meu filho, diga assim, Senhor, eu só quero ser mais santo. Porque se você for santo, você vai estar no melhor lugar diante do Senhor. Porque é por meio da santidade que você verá o quê? A Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Sejam santos, como o Senhor é santo.